A paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Hoje nós daremos o início a uma série de estudo do livro de Apocalipse. Eu tenho falado alguns assuntos esporádicos sobre escatologia. Sabemos que a escatologia está em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, mas Deus colocou no meu coração de colaborar, né? Porque existem muitos estudos, muitos teólogos que falam sobre os assuntos, mas eu, com o pouco conhecimento que eu tenho, gostaria de também compartilhar algumas informações importantes para a nossa vida espiritual, para a vida dos nossos amados irmãos, aqueles que já conhecem o meu ministério, aqueles que ainda estão para entrar para a presença de Deus, que vamos usar essa ferramenta abençoada, que é a internet, para poder deixar para a posteridade tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós vamos falar um pouco sobre o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Sabemos que o livro de Apocalipse é um dos últimos livros a ser escrito. Foi escrito por João entre o ano 90 e 96 depois de Cristo, quando ele estava cativo na ilha de Patmos, porque estava preso por falar a verdade, por pregar o reino de Deus. E a ilha de Patmos era um local onde os romanos levavam as pessoas mais perigosas, os criminosos mais perigosos. Então João estava nessa ilha por falar a verdade e pregar a palavra de Deus. Para quem não sabe, João é um dos apóstolos de Jesus Cristo, era o discípulo amado de Jesus e foi o único de todos os apóstolos que não morreu martirizado. Ele morreu de morte natural, porque depois de estar preso, ele ainda viveu mais um tempo, foi solto e viveu em Éfeso, e ainda ele escreveu o livro de 1 João, 2 João, se não me engano, 3 João também, né? E ele, embora não tenha morrido por martírio, mas tentaram matá-lo de uma forma também cruel, jogando ele num caldeirão de azeite quente. Mas ele, milagrosamente, ele conseguiu sobreviver. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Não sei se vocês lembram quando quando Jesus Cristo tinha ressuscitado e Pedro se encontra com ele, naquela passagem que eles estavam para ir pescar e Jesus aparece na beira da praia e e quando Pedro vê Jesus de longe, se mergulha porque ele estava seminu, e João o reconhece e depois Jesus chama eles para ali para a beira da praia e teve aquela pesca milagrosa e Jesus teve um particular com Pedro e Pedro vai e pergunta para Jesus: e a esse, o que vai de acontecer? E Jesus fala assim: olha, para que te interessa saber dele? Mas Jesus disse que ele não ia passar pelo martírio, né? Ele ia ver Jesus em glória. E interessante que foi o que aconteceu. Aí o livro de Apocalipse fala isso. Quando ele estava preso na ilha de Pátimo, Jesus Cristo apareceu para ele uma mensagem através do anjo, né, do Senhor, e mandou que ele escrevesse o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é diferente, que Apocalipse significa revelação. Ele tem uma sincronia com o livro de Daniel, porque o Daniel também é um livro escatológico, mas diferentemente do livro de Daniel, o livro de Apocalipse vem trazer a revelação do plano de Deus para a humanidade. Já Daniel, quando Daniel escreveu, e Deus, no final, no capítulo 12, manda ele selar aquelas palavras, porque o tempo não era para aquele tempo, esses acontecimentos. Mas quando chega em Apocalipse, quando ele manda João escrever, ele fala que o tempo está próximo. Nós, cristãos, devemos ter essa ciência, né? Esse conhecimento, que Deus ele preparou um tempo, como diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, em que ele criou os luminares, o sol e a lua, para tempos determinados. Então, ele preparou um tempo. Nós, que somos pentecostais, nós defendemos o tempo de dispensação e existe um tempo de Deus, né? Que, como diz em Salmos, capítulo 90, versículo 10, se eu não me engano,
é que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então nós devemos contar de acordo com a ciência de Deus, né? O tempo de Deus, porque o Deus é o Deus Kairos, ele é atemporal, mas ele instituiu um tempo para a humanidade. Esse tempo são 6.000 anos, que são 6 dias que o homem iriam trabalhar aqui na Terra, porque o sétimo seria do Senhor. E eu sempre tenho que bater nessa tecla para a gente poder entender que desde Gênesis até Abraão se passaram 2.000 anos, de Abraão a Jesus mais 2.000 anos, e de Jesus até a volta dele é quase 2.000 anos. Então já estamos no limiar dos 6.000 anos, ou dos 6 dias, porque o sétimo é do Senhor. Por isso que ele diz aqui em Apocalipse que o tempo está próximo. Quando você lê lá em Hebreus, capítulo 1, se eu não me engano, vai dizer assim, ó, nos últimos dias, Deus falou através dos pais, dos apóstolos, e nesses últimos dias falou através do seu Filho. Então, esses últimos dias está se referindo naquele tempo em que Jesus veio. Se você vê lá em Hebreus, vamos abrir em Hebreus para a gente poder entender o mistério, para a gente poder entrar em Apocalipse. Hebreus, capítulo 1. Diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Últimos dias. Então Deus conta com um dia. E esses últimos dias já são quase 2.000 anos, quando Deus falou com o seu Filho. Então nós temos que aprender a contagem de Deus, né? Esses últimos dias, os 6 dias que Deus falou que o homem iria trabalhar, eram os 6 dias de governo humano. Numa gravação anterior, no estudo anterior, eu falei sobre isso, né? O tempo que Deus deu, o jubileu, que são 120 anos, 120 jubileus de 50 anos cada, que dá 6.000 anos. Então o livro de Apocalipse, ele é para o nosso tempo. Se nós lêssemos o livro de Apocalipse há quase 30 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não teria muito entendimento e ficava muita coisa ainda a entender, porque fica muita coisa obscura. Eu mesmo, quando dei o estudo de Apocalipse há quase 20 anos atrás, 30 anos atrás, coisas aqui que eu não imaginava, hoje está bem latente na nossa vida, no nosso cotidiano. Por quê? Porque as coisas estão se cumprindo. Então, eu vou trazer aquilo que Deus colocar no meu coração e eu gostaria que os irmãos guardassem isso com carinho, porque vocês têm que compartilhar, porque a vinda do Senhor está próxima. A trombeta vai ser tocada, a igreja vai ser arrebatada, vai começar a tribulação. E aqueles que tiverem suas vestes lavadas no sangue de Cristo subirá. Aqueles que não estiverem vão passar pela tribulação aqui na terra. Vai ser muito pior do que nós já estamos vivendo hoje. Por isso, nós devemos ter esse amor por Apocalipse. Tem muitas pessoas que têm medo de ler Apocalipse, fica espantado. Mas o Apocalipse é o livro da revelação de Cristo para todos nós. Ser o livro de revelação, nós devemos amar em ler o Apocalipse. Eu vou ler versículo por versículo do capítulo 1, tá? No capítulo 1 hoje nós vamos falar sobre ele. Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Notemos aqui que revelação de quem? De Cristo. O autor é Cristo. João só escreveu. Ele revelou a qual Deus, ou seja, porque ele e o Pai é um só, mas existe uma hierarquia. Uma hierarquia. O Pai é maior do que o Filho. São Deus. Eles são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A gente tem que entender esse mistério. Assim como existe a Trindade, para a gente poder entender o que é Trindade, a gente tem que entender que Deus ele fez esse plano de maravilhoso da Trindade. Um exemplo básico, a água. A água ela é uma só. Quando a gente fala água, é uma só. H2O. Mas ela tem o quê? Ela tem o seu estado líquido, sólido e gasoso. Né? Nós temos vários outros mecanismos, vamos dizer, um outro exemplo. A música. A música ela tem melodia, harmonia
e ritmo. 3 em 1. Então Deus ele sempre apontou para a natureza, através da natureza, da sua criação, sobre a Trindade. Em todos os elementos que você possa ver, o fogo. O fogo, para ter fogo, tem que ter 3 elementos: combustível, comburente e calor. Então, várias áreas da física, da química, existe 3 em 1. Então aqui é fácil a gente entender. O Pai envia seu Filho. O seu Filho morre por amor a nós na cruz e envia o seu Espírito Santo. Os 3 são protagonistas. Deus é protagonista na criação, até a vinda do seu Filho, quando Jesus passa a ser o protagonista. Mas os 3 sempre trabalharam junto. Deus na criação, façamos o homem mais de semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, junto. O Filho, quando foi protagonista, este é meu Filho amado em qual eu me comprazo. Uma pomba desce, os 3 juntos. E hoje, o Espírito Santo que está é o protagonista, mas o Pai e o Filho estão também presentes nessa harmonia, nessa trindade. Então nós temos que entender isso. Temos que entender o plano maravilhoso de Deus. Tá? E aqui ele fala, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Não teria nada disso se não fosse através de Cristo. É tudo dele, por ele e para ele. Eu não dei um estudo sobre isso, mas só para a gente entender. Lá em Gênesis fala assim, no princípio criou criou Deus os céus e a terra. Esse princípio não é um tempo, não é em relação a tempo, é em relação à pessoa. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, estava falando de Cristo. Em Cristo foram criados os céus e a terra. Tanto que corrobora com João capítulo 1. No princípio era o verbo, ou seja, Cristo era o verbo. No princípio, o Cristo era o verbo. E lá em Colossenses, se não me engano, capítulo 1, vai falar que ele é o cabeça, ou seja, é o princípio. E tudo foi feito dele, por ele e para ele. Então nós temos que entender isso. Aí ele fala aqui, o qual testificou da palavra de Deus. Quem? Cristo. Testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Tudo o que está na terra. Toda a criação depende de Cristo. A gente tem que ter entendimento. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo é voltado para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada disso teria sido feito. Então a honra, a glória, o louvor é a ele, a Cristo, que morreu por cada um de nós. Por amor de cada um de nós. Tá? Aí ele fala aqui, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando é que foi que João escreveu isso aqui? No ano 95 a 100 depois de Cristo. Quanto tempo faz? Quase 2 milênios. E Jesus fala aqui que o tempo está próximo. Mas, pô, quase 2.000 anos e o tempo está próximo. Que tempo é esse que não chega? Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E a contagem de Deus é diferente da nossa. A contagem de Deus, cada dia, 1 milênio. Então nós estamos, sim, no tempo próximo. Ou seja, próximo do tempo. Por quê? Porque já se estão quase 6.000 anos, quase 6 dias. E o 7º é do Senhor. Temos que ter esse entendimento. Agora ele fala aqui, ó, bem-aventurado aquele que lê. Interessante que ele fala aqui, ó, aquele que lê e os que ouvem. Por quê? Nós temos que entender, para poder entender um pouquinho do livro da Bíblia, nós temos que buscar a cultura, a situação geopolítica da época, né? A cultura daquela época. Então nós devemos viajar, mergulhar na história.
Aqui, nessa época, muitos eram analfabetos, não sabiam ler. Ainda que hoje também existem muitos analfabetos funcionais, né? Aquelas pessoas que acham que sabem ler, mas para ler, o que é ler? Ler você ler e interpretar, entender, conhecer gramática, conhecer todo morfema, várias outras áreas do português, no nosso caso, mas para a gente poder entender o que o autor está querendo dizer. Mas naquela época, na época onde eles eram subjugados pelos romanos, muitos não conseguiam, não tinham acesso à leitura. E a maioria era analfabeto. Imagine que não existia nem quase livro nenhum naquela época. Eram poucos que tinham condições de ter acesso a uma leitura. Então, logo que era um que lia e passava. Por isso que fala aqui, ó, aquele que lê e aos que ouvem. E os que ouvem, ao que lê, uma, e os que ouvem, várias. Então, uma pessoa que era capacitada, que era competente, que era realmente aprendia a ler, ela tinha condições de transmitir aquilo que está escrito nas Santas Escrituras para as pessoas ouvirem. Por isso que fala, bem-aventurado aquele que lê, uma pessoa. E hoje também não é diferente. Hoje Deus ele capacita pessoas para dar entendimento e discernimento para a pessoa ler, mastigar, se alimentar e transmitir para as pessoas ouvirem. E tem pessoas que às vezes têm preguiça de ler mesmo, mas as pessoas aprendem mais pelo ouvir. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Ou seja, a pessoa às vezes aprende mais em ouvindo do que lendo. Eu mesmo, muitas das vezes, quando estou lendo assim, daqui a pouco a gente cansa de ler e dá sono. Mas agora a pessoa, quando começa a ouvir, fica mais atento. E aí ele fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Porque não adianta só ler. Você lê, mas você não praticar, você não guardar, não adianta nada. Você só ouvir e não guardar, não adianta nada. É botar em prática. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Temos que aprender a ler, a entender o que Deus quer falar conosco, a transmitir para as pessoas ouvirem, mas também temos que guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática. Ler é observar, contemplar é como se estivesse buscando fruto em meias folhas e galhos. Ouvir é diferente de, perdão. Ouvir é diferente de escutar, né? Ouvir é sentir o sabor de cada letra, cada palavra, subindo como um perfume suave. Uma leitura sincera eleva o seu espírito, quebranta a sua alma e destrona o seu eu. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Que uma leitura sincera, ou seja, meditando na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, pedindo direção ao Espírito Santo de Deus para te trazer revelação. Uma busca sincera, não é com intelectualidade, não é com a sabedoria humana, não é com achismo, é com humildade diante de um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, mas misericordioso em nossas vidas. Busca a Deus dessa forma, que o Espírito Santo de Deus vai se revelar a você. E aí ele fala, e eu falo, você tem que ler buscar de forma sincera, uma leitura sincera. E a leitura sincera, ela eleva o seu coração, o seu espírito, quebranta a sua alma e destrona o seu eu. Aqui nós vamos ver 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse, mas nós vamos falar somente dessa aqui, bem-aventurado no capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí ele começa a falar sobre as 7 igrejas. Nós devemos entender que essas igrejas, elas realmente existiram no tempo de João e foram escritas para as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, ali hoje onde é a Turquia. E essa ordem
era uma sequência geográfica, para onde começa em Éfeso e termina em Laodiceia. Era uma sequência de caminho, por onde ia passando a pessoa que ia levar a carta, ia ter um caminho, e cada cidade era uma cidade sequencial. Era Éfeso, depois veio qual mesmo? Deixa eu ver aqui. Éfeso e depois Jesus, me perdoe aí, Esmirna, e assim por sequência, né?